Tudo bom, gente? Prazer, meu nome é Danilo. Eu vim sozinho, a minha esposa ela tá com uma gripe que eu passei para ela. E é engraçado que quando eu estava gripado, ela me chamou de dramático. Que homem é fraco e com uma gripezinha já fala que vai morrer. Só que agora ela está debilitada com essa gripe e aí ela não pôde vir. Para mim é sempre uma alegria poder servir pessoas, poder auxiliar pessoas na trajetória da vida e que possam crescer e se desenvolver. Então eu respeito muito o tempo que cada pessoa dá para estar, num ambiente como esse, e que Deus possa falar com você. E obviamente essa relação de Deus falar, ela é de mão dupla. Então sempre que Deus fala, Ele espera de nós também que a gente se responsabilize pela clareza que as instruções dEle traz para nós. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Deus querido e Pai eterno, conduza cada palavra que eu vier falar aqui, para que o Senhor possa cumprir o Teu desejo, a Tua vontade, que os Teus propósitos sejam estabelecidos sobre cada família, sobre cada casal aqui, no nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, falar sobre relacionamento é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu estudei e ainda continuo estudando bastante. Porque a realidade, quando a gente fala de igreja, a igreja é formada por famílias. E a qualidade da igreja é estabelecida pela qualidade da família. Às vezes a gente acaba cometendo o erro de avaliar a igreja como uma instituição à parte da nossa casa. Mas se dentro do lar as coisas não estiverem bem, não tem como a vida congregacional ser uma vida boa. Porque a vida congregacional é uma somatória da qualidade da vida familiar de cada um, no seu lar, na sua casa e da vida conjugal. E o problema às vezes acontece porque hoje se estuda para tudo. Se você quiser pesquisar um assunto, você vai ver que tem N especializações. Dentro de uma área você tem cada vez mais nichos e subnichos. E o mercado de trabalho cada vez exige mais da gente. Mas você nunca vai ver alguém estudando sobre como conviver, sobre como construir um relacionamento, sobre como vir a viver um relacionamento saudável. E aí, não é à toa que se você pegar principalmente os dados da pandemia, você verá que os índices de divórcio cada vez mais têm só subido. E isso nos mostra o quê? A nossa incapacidade de nos relacionarmos. Então a gente não pode cometer o equívoco de separarmos a fé da vida conjugal. Se você olhar, eu não vou ler texto, eu vou citando. Paulo, quando ele fala do relacionamento, ele fala depois que ele entende que a pessoa já resolveu a maior complexidade da vida dela. E sabe qual é? A salvação. Então ele vai falar sobre relacionamento depois que ele parte do princípio que as pessoas elas já estão cheias do Espírito Santo. Então, para nós entendermos a importância do relacionamento, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, a gente precisa entender que onde Deus quer trabalhar não é simplesmente na vida congregacional dentro da igreja, mas Deus ele quer transformar o relacionamento, porque é no relacionamento saudável que manifesta-se os frutos de alguém que fora encontrada na jornada da vida por Jesus. Não tem como eu divorciar a fé de um relacionamento saudável. Se não existe um relacionamento saudável, não há uma espiritualidade saudável. E eu acho que é nisso que nós erramos, porque uma espiritualidade saudável,
ela não manifesta-se quando você tem o dom de cura, você tem diversos livros que você adquiriu conhecimento, ou você tem ali frequência ininterrupta na igreja. Não, a espiritualidade, ela vai transformar a sua casa, ela vai transformar o seu relacionamento. Então é importante a gente entender esse ponto. Um casal bíblico é um casal que vive um relacionamento bíblico, e aí a gente vai começar sim a ter uma igreja que reflita mais Jesus, e não as nossas vontades, as nossas brigas, as nossas divergências. Amém? Amém. E aí é um problema. Eu vinha falando antes disso das especializações e que ninguém estuda sobre relacionamento. É um problema porque imagina só, cada um aqui tem uma história de vida. Você foi criado de um jeito, com uma família, princípios, valores, forma de ser e forma de estar. E a sua esposa ou o seu marido também foi criado de outra forma, em outra família, com outros costumes. E aí quando as pessoas se juntam, nós temos um choque de dois mundos, porque você tem a sua cultura e ele tem a cultura dele. E quando não há sabedoria, muitas vezes a briga, ela parte do princípio, ela nasce porque a gente está defendendo a nossa posição como verdade absoluta. Aí vamos supor, você cresceu numa casa onde quem faz todas as coisas eram as mulheres, e a sua esposa cresceu numa casa onde dividia-se as tarefas do lar. Aí esses dois vão se relacionar. A mulher vai esperar o marido ajudar, e o marido vai esperar a mulher fazer tudo. Então você percebe que para um relacionamento ser saudável, não adianta a gente entrar numa guerra onde o marido vai defender o que ele acha que é certo, que é fruto da cultura, da família, da criação, ou a esposa vai defender o que ela acha que é certo. Nós precisamos olhar para a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade suprema e absoluta para formatar a relação. Se Deus criou o relacionamento, nós vemos lá, Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden. Então Ele tem o conhecimento para nos passar, para a gente saber como esse relacionamento, essa vida conjugal, ela deve ser formatada. E assim nós conseguimos frutos de vida, e não frutos de morte. Até aqui tudo bem? Deixa eu só desbloquear aqui. Legal. Então, nunca olhe, primeiro conselho que eu quero te dar, para as suas convicções pessoais, se você se rendeu a Jesus. Você tem que olhar para as Escrituras. O que as Escrituras diz sobre relacionamento? Porque senão você vai defender algo simplesmente porque você foi formatado desse jeito. E nisso, muitas vezes, você vai ser impossibilitado de viver a vida que Deus tem para você viver. Até aqui tudo bem? É tão importante a gente entender o relacionamento, tão importante, porque eu vou te falar algo, é impossível você viver a fé sem você entender como se vive um relacionamento bíblico. Quando Paulo ele fala da função do marido, ele fala da função da esposa, o apóstolo Paulo, ele está revelando para nós que a forma da gente conseguir compreender o Evangelho, por mais cultos que você venha participar, a forma que você vai compreender o Evangelho é através da vida conjugal. Porque na vida conjugal você vai aprender a perdoar, você vai aprender a olhar para si, para mudar os seus defeitos, aquilo que afeta o seu cônjuge. Você vai aprender que na vida conjugal existem duas pessoas imperfeitas que foram encontradas por Jesus no caminho da vida, e agora essa relação conjugal é o que Deus vai usar para que o marido aperfeiçoe a esposa, e para que a esposa aperfeiçoe o marido. Aperfeiçoar em qual sentido? No sentido de que nós todos possamos crescer na imagem e semelhança de Jesus, o homem, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. E não é o que acontece.
A gente consegue passar o bisturi e separar. Nós olhamos simplesmente, olha, eu sou cristão. Chega para alguém e fala, eu sou cristão, e sabe o que a pessoa vai esperar de você? Vai esperar que você não beba e não fuma. É só isso. Enquanto isso, nós vamos vendo cada vez mais casos e casos de líderes espirituais que são uma bênção no púlpito, mas em casa a família está destruída. Então eu quero te dizer algo, um primeiro conselho. Se você realmente for encontrado por Jesus, onde você deve focar é justamente na sua família, porque é lá que você vai aprender a viver a vida de fé. Você vai ouvir aqui uma palavra e é lá que você vai aprender a perdoar. É lá que você vai aprender a se pôr no lugar do outro. É lá que você vai aprender a ser menos egoísta, a ter mais empatia e a ter mais compaixão. Não existe vida espiritual bem-sucedida quando há uma família fracassada, quando há um relacionamento problemático. Então foque sim no seu relacionamento, porque nós nunca fomos ensinados, nunca fomos despertados para o fato de que precisamos aprender a como nos relacionar. E aí você vai vendo as pequenas coisas que vão derrubando um relacionamento, que vão minando a estrutura do casal. E eu marquei aqui os 4 principais motivos. E se existe alguma dessas 4 coisas, você tem que hoje arrancar do seu relacionamento, porque isso com toda certeza gera frutos de morte e não de vida. Então a primeira coisa que eu quero dizer sobre os relacionamentos, quanto mais parecido com Jesus, mais longe dessas coisas o seu relacionamento tem que estar. Quanto menos espiritualidade, menos parecido com Jesus, mais haverá essas coisas, essas atitudes no relacionamento. Primeiro, crítica excessiva. Crítica excessiva em um relacionamento é um dos principais causadores de mágoa, de ferida, de afastamento e que culmina num divórcio. Sabe, aquele apontamento incisivo, onde a gente olha para o outro e aquilo que aquela pessoa nos afeta, a gente se sente no direito de acusá-lo. Você nunca faz isso, você nunca faz o que eu quero, você não faz nada certo. Palavras como se a nossa visão fosse o seguinte: o relacionamento, ele não é construído, mas ele é encontrado. E se a pessoa faz algo que eu não gosto, então eu preciso criticá-la. Na Bíblia, a Bíblia nos mostra, não. São 2 pessoas que são imperfeitas, procurando se aperfeiçoarem por intermédio da relação. Então quando eu critico excessivamente o outro, eu estou partindo do princípio que a relação não é um nós, mas são 2 eus. Sabe aquele negócio de... Se eu chegar em casa e falar assim, que bagunça é essa? Mas à medida que eu vou reclamando da bagunça, eu vou recolhendo. Quem tem criança sabe, todos os dias eu tenho que falar para o meu filho, tira isso do chão, põe aquilo no lixo, apaga a luz. Ele tem 4 anos, eu estou fazendo votos com Deus que pelo menos até os 8 ele mude isso, senão eu vou ter problemas. Sabe, come uma maçã, deixa do lado, tira, eu estou criticando, no sentido de já ir pegando. Agora, se alguém entrar na minha casa e falar, isso aqui está uma bagunça, eu não me ofendo? Porque é a minha casa. Quando você critica o outro, e você não sente a dor do defeito do seu parceiro, é porque você não está olhando como um nós, mas você está olhando como 2 eus. Quando você olha para a relação, e você entende, olha só, nós temos uma obra. Relacionamento é uma obra. Nós temos uma obra a construir e somos incapazes de construir. Deus vai nos dar graça, bondade, misericórdia e sabedoria para que a gente consiga concluir essa obra. É só você pensar em Noé construindo a arca. Há teólogos que dizem que nunca havia chovido no tempo de Noé. Então imagina, eu tenho que construir uma arca, para quê? Deus capacitou Noé. Então Deus nos dá sabedoria para construir esse relacionamento. E nesse processo de construção, para você viver um relacionamento saudável, é imprescindível você entender
que ninguém é perfeito, e nós temos defeitos, e quem vai ditar como deve ser é o Senhor. E se é o Senhor que vai ditar como deve ser, então precisa haver disposição, empatia. Sabe o que é empatia? Se pôr no lugar do outro, compaixão, sentir o que o outro sente, porque só assim, ao invés de criticar, você criticaria um bebê que está caindo porque está aprendendo a andar? E por que a gente critica o outro de forma tão maçante, quando na verdade a gente deveria entender que o relacionamento é difícil para ambos, e o que é fundamental para que uma relação seja construída é a comunicação. E toda vez que a crítica excessiva entra no relacionamento, fere a comunicação. E se fere a comunicação na relação, porque há mais ofensa que sabedoria, não há possibilidade dessa obra ser bem feita. Não há possibilidade dessa relação ser formatada à luz do Evangelho. Por quê? Porque eu já estou agindo de forma errada. Você faria uma cirurgia? Imagina só, eu sou cardiopata, né? Tenho problema no coração. Então tudo para mim é moroso, é difícil, é uma novela. E eu estou há um mês tentando fazer uma endoscopia, porque não posso fazer, tenho que ir no centro cirúrgico e uma bagunça. Consegui. Sábado, teve que separar até uma sala de UTI para mim. E aí todo mundo olha no relatório, 32 anos, UTI, centro cirúrgico para uma endoscopia. Aí toda hora vi um médico falar comigo. Agora imagina só, quando eu entrei no centro cirúrgico lá, aquelas luzes, aí o médico falou, você tem que deitar de lado, aí furaram aqui, né? Em vez de furar aqui, já foi uma dor que mulher aguenta, mas homem é fraco. Eu quase evoluí a óbito antes de dar o remédio. Mas beleza, falei, acho que eles devem saber o que estão fazendo. Agora você passaria por esse processo se quando você entrasse na sala cirúrgica tivesse um pedreiro, um pintor, um mecânico? Não tem como. Porque você ia falar, está errado isso aqui. Não, vocês estão na profissão errada. Aqui não é, vocês não são médicos. Você entenderia. Só que no relacionamento a gente não tem essa compreensão de que nós estamos fazendo algo para o qual nós não estudamos, nós não aprendemos. Nós simplesmente recebemos informações e estamos replicando como se fosse uma verdade absoluta. Mas nós esquecemos de olhar para a Escritura, porque a Escritura é um espelho para eu olhar e falar, olha, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E ajudar o outro a olhar os seus próprios defeitos. Você percebe a diferença? Não é chegar e falar assim, ó, você é isso, você é aquilo. Aí eu venho aqui e você é isso e você é aquilo. Não, é eu entender. Isso aqui nós não conseguimos fazer. Então eu me ponho no seu lugar e eu entendo as suas dificuldades. E quando eu entendo as suas dificuldades, eu falo, olha, você está errando nisso. Então eu acho que você precisa mudar isso. Por que eu sei que você está errando? Porque como eu moro com você, eu sou a pessoa mais afetada pelo seu defeito. E não é chegar e falar, você é um porco, você é um bagunceiro, você não faz nada. Não, isso destrói o relacionamento. Agora a comunicação, ela gera alinhamento entre o casal. E aí, cada marretada que vocês derem nessa obra chamada casamento, vai ser construtiva. Quando eu dou uma marretada simplesmente criticando, eu estou matando aquilo que deveria ser a fonte da vida da minha casa. Percebe a diferença da perspectiva quando eu falo, olha, então isso aqui é construído, então eu vou ser totalmente empático com a minha esposa, e a minha esposa vai ser totalmente empática comigo. E aí, quando eu dou o feedback para ela, ou ela dá o feedback para mim, daquilo que eu preciso mudar, ela está me levando para mais perto de Deus. Por quê? Porque cada ponto de melhora que ela levanta para mim, eu vou me parecendo cada vez mais com Jesus. Agora, quando eu simplesmente só critico, sem pesar o peso das palavras, eu estou me afastando daquilo que Deus tem para mim, para minha casa e para minha família. Então diga assim, isso aqui é o quê? Espera aí, gente, vocês já... Essas coisas modernas eu não conheço. Diga assim, crítica
não pode existir. Quando, não sei se você já teve sócio ou um trabalho em grupo na escola, cada um ele traz o seu ponto de vista, mas todo mundo está indo para a mesma direção. É dessa forma que você tem que olhar para o relacionamento. Quando você está sendo afetado, mulheres que não erram, segundogênitas de Deus, né? Lá em casa eu tenho uma segundogênita. Minha mulher, se ela der um tiro em alguém, ela vai falar que o cara que entrou na mira, não foi ela que matou. A gente precisa entender que nós temos muitos defeitos, muitos, e muitas vezes nós estamos cegos para esses defeitos. E aí você está orando, Deus fala comigo, e Deus está usando o seu cônjuge para falar, olha, é isso, mas a gente só dá bola se descer um anjo e falar conosco. Mas na verdade, se a gente não consegue ouvir Deus de forma simples, a gente não vai ouvir de forma sobrenatural e transcendente. Entende? A gente precisa ouvir Deus na boca do nosso cônjuge, porque essa é a maior revelação do Evangelho. Quando Paulo fala em Efésios 5, a maior revelação do Evangelho acontece na vida conjugal. Por isso, saiba que crítica, além de destruir o relacionamento, ela impede vocês de se comunicarem. E me fala uma coisa, quando eles construíram Babel, o que Deus fez para que eles não terminassem essa obra? Não mudou os idiomas de todo mundo? Porque quando não há comunicação, não tem como haver construção. E se você critica, você mina a capacidade que vocês tinham de construir algo para a glória de Deus. Segunda coisa, desprezo. Desprezo é uma das atitudes, depois de crítica, que mais destroem, danificam e deformam um relacionamento. Sabe, quando eu olho para outra pessoa e eu não tenho a capacidade de me pôr no lugar dela, de sentir o que ela sente, você nunca sabe nada mesmo, você não sabe nem o que está falando. São pequenas palavras e expressões que, ao invés daquela pessoa, que a tua responsabilidade bíblica é amar, você acaba ferindo. Porque eu vou te falar uma coisa, se passar alguém que eu não conheço aqui e falar qualquer coisa de mim, você acha que vai me ofender? Não vai, porque eu não conheço. Agora, quando vem de alguém que te conhece e você ama, essa pessoa tem a chave do seu coração, e ela tem o poder de te ferir de uma maneira muito catastrófica. Então o desprezo, ainda que pareça, não, eu sou assim, você não entende de nada, vai gerando insegurança. Sabe o que vai acontecendo com o seu cônjuge? Ele vai perdendo a vontade de falar para você o que ele pensa, o que ele quer, os sonhos dele, o que ele acha. O desprezo empobrece o alinhamento, que é a capacidade de eu saber o que a minha esposa sente, como a minha esposa está se sentindo com relação a qualquer coisa na vida. Quanto mais alinhado um casal, mais eles se conhecem pelo olhar. Não é porque você divide a casa com alguém que você conhece essa pessoa, porque para conhecer é preciso haver comunicação, e para haver comunicação não pode haver crítica, não pode haver desprezo. E eu vou te falar uma coisa, isso que eu estou passando para vocês, foi feito um estudo dos principais motivos do divórcio, e é isso que eu estou falando. Esses são os principais motivos do divórcio. Isso não acontece da noite para o dia, isso acontece durante anos sendo criticado. Não é porque também não separou que está vivendo um casamento bom. Muitas vezes a pessoa, ela vai suportando, sabe? Ela vai tolerando, mas a qualidade da relação é horrível. Não há vida, não há amor. Há simplesmente os dias passando, e não é isso que Deus tem para você.
Não é isso que Deus tem para a sua vida, brigas e brigas e brigas. Eu vou te falar uma coisa, briga é normal? É normal, mas ela tem que ser rara na sua vida. Se sempre vocês têm briga, sempre tem ofensa, sempre tem discussão, é porque não está bom a relação. São indicadores. Brigas tem que ser, sei lá, uma vez no ano. Uma briga feia, né? Não pode acontecer isso quando nós falamos, olha, nós recebemos Jesus e agora Ele é a referência da minha vida, mas nós achamos que Ele é a referência da nossa vida somente dentro da igreja. Dentro de casa, a referência da minha vida continua sendo tudo que eu recebi, de princípio, de valor e o formato que eu ganhei ao longo da vida. Não, a referência, homens, a Bíblia vai dizer, sua, sabe quem tem que ser? Jesus. E Jesus fez o quê? Morreu de forma sacrificial pela igreja. O que os maridos, homens de verdade fazem? Morrem pela esposa. Morrem pela esposa. Amor sacrificial. O que isso quer dizer? Você percebe que fala assim na Bíblia? Olha, mulheres sejam submissas ao seu marido. Aí o homem quer submissão. A mulher vai ser submissa quando o homem morre por ela. Não tem como uma mulher ser submissa a um homem que só busca o melhor para si, que só faz as suas vontades, que não, ela olha para ele e não vê ali um cara que dá tudo por ela. E o papel da mulher é o papel da igreja. Jesus morre pela igreja e a igreja vive pela honra de Jesus. O homem que morre pela sua esposa, essa esposa vive pela honra dele. Sabe qual que é a linguagem de amor do homem e da mulher? A mulher quer ser amada. E ser amado é entender como ela se sente amada. Não é eu pegar a forma que eu quero e falar, eu te amo. Olha, eu gosto de praia. Aí eu levo minha esposa para a praia e falo, olha, eu te amo. Não. Eu estou fazendo o que eu quero. Eu não estou te amando. Para amar alguém você precisa primeiro escutar. Você não vai fazer nada no seu relacionamento sem comunicação. Talvez sua mulher não goste de praia. Talvez sua mulher goste de ir ao parque. E talvez você odeie parque. Mas quando você está interessado realmente a amar, você vai fazer algo para que você comunique esse sentimento interno para ela e falar, olha, você é importante para mim. Minha missão de vida é falar o quanto eu gosto de fazer você se sentir a primeira pessoa no meu coração. Obviamente, a gente sabe adorar a Deus, não estou falando isso, né? Hoje em dia, no politicamente correto, já pega, não, o primeiro lugar é de Deus. Outro dia eu estava numa barbearia, aí os meninos estavam contando que furou um pneu e eles encostaram e do nada veio um cara e ajudou eles. Eu falei, caramba, que sorte. Aí todo mundo olhou para mim, sorte não, foi Deus. Aí eu, que bom, nossa, só estou falando, ainda bem que aconteceu isso. Então, homens, amar a esposa não é fazer o que você gosta. Amar a esposa é se importar com o que ela se importa. Essa é a atitude essencial para a relação. E o homem? A do homem é a honra. Sabe o que significa? Que toda vez que você fala algo diminuindo o teu marido, uma palavra que fere, que diminui, adjetivos ruins, pejorativos, você está pegando o coração que ele te deu e você tem o poder de gerar vida no coração desse homem. Um homem que é honrado pela sua esposa é igual o Leônidas do 300. Ele sobe até eu cardíaco, subo o Everest pela minha mulher. Mas um homem que é desonrado pela esposa, ele amarga a alma, porque o que o homem quer é ser honrado pela esposa dele, reconhecer o sacrifício que é essa posição de Jesus, um amor sacrificial. Eu me sacrifico por você e você me honra, porque você vê em mim
um verdadeiro marido. Não use palavras para ferir, para diminuir. Não use palavras para denegrir, porque senão você pega a semente que você tem, só você tem essa semente. Todo mundo pode honrar o seu marido, mas quando a esposa honra é diferente. Então você tem esse poder, e ao invés de gerar vida, acaba gerando morte. Vamos lá, críticas excessivas, diga. E desprezo. Terceiro, defensiva. Bom, se o relacionamento é uma obra a ser construída, precisa haver o que para que ela seja construída? Comunicação. Sem comunicação não há um relacionamento. Agora, para haver comunicação, não pode haver defensiva. Sabe o que é defensiva? É quando você precisa ter uma comunicação saudável para que o teu relacionamento melhore. E essa comunicação muitas vezes vai ter que tocar em assuntos delicados. Por exemplo, o defeito do teu marido ou da tua esposa está te afetando. E você precisa falar isso para ele ou para ela, para que ela enxergue. E então ela trabalhe nela ou nele, para que evolua, e conforme você evolui como ser humano, você melhora a qualidade do teu relacionamento. Até aqui tudo bem? Estamos aí? Estamos juntos? Agora, se a minha esposa chega e fala só: Danilo, um problema meu, horário. Eu tenho um problemão com horário. Ela fala que eu fico em casa esperando dar o horário de eu me atrasar. E eu estou aprendendo isso, tem uns 30 anos, eu vou melhorar. Agora, se ela vem e fala: olha, amor, você só se atrasa. Veja bem, olha o meu dia hoje. Trabalhei até às 5:30 da tarde sem parar. Aí não ia dar tempo de eu chegar aqui, então eu vim direto e não comi ainda, não deu tempo, não tomei nem café da manhã. Vou tomar café da manhã à noite com a minha esposa, que ela está me esperando. Aí eu chego aqui 9 horas da noite. Justifica o meu atraso? Não justifica. Se eu me atraso. Só que se eu pego, você percebe? Eu posso contar para vocês assim: olha, eu trabalhei o dia inteiro e eu não comi, poxa, vai ficar todo mundo com dó de mim. Por quê? Para a gente não atacar o problema, que eu preciso ter responsabilidade de chegar no meu horário. Sabe o que é defensiva? É quando, ao invés de você ouvir o ponto que a sua esposa ou o seu marido está te trazendo para você evoluir, você muda a história para justificar suas atitudes. Você se defende. E quem se defende não está preocupado em mudar, só está preocupado em estar certo. Se a comunicação é fundamental para que a relação seja construída, lembra que eu falei o exemplo dos médicos? Lembra que eu falei o exemplo dos pedreiros? Eu já percebi que eu não sou bom nisso. Isso aqui é coisa de Deus. Coisa de Deus. E Ele vai me capacitar a construir essa arca chamada relacionamento. Então eu já percebi que eu sou incapaz. Minha esposa percebeu que ela é incapaz. Então quando eu vou falar com ela, eu falo: olha, amor, você precisa mudar nesse ponto. Você precisa mudar nesse ponto. Se ela não entende e não tem essa perspectiva, sabe o que ela vai fazer? Eu não preciso mudar, você que não me entende. Porque em 1912, quando nós era namoradinho, eu tô com a minha esposa desde os 15. Acho que nós tínhamos 17, não sei, eu esqueci o aniversário dela. Eu já tentei negociar, eu falei: vamos, você esquece o meu e a gente zera? Não, ela não quer isso. Ela quer me matar na unha. E aí o que acontece? Se ela entra na defensiva e eu entro na defensiva, não há mais uma construção, mas há simplesmente acusação e defesa. Então nós não vamos construir, mas nós vamos se atacar, se ofender e se ferir. Então eu preciso ter essa percepção: olha, quando a minha esposa fala comigo, é Deus falando comigo. Por quê?
Porque ela está sendo afetada pelos meus defeitos. E se a minha função, a minha missão de vida é me parecer mais com Jesus, eu preciso ouvi-la. Agora você percebe, para ela falar para mim, ela não pode me criticar, senão eu também fecho o coração. Então ela precisa entender que assim como eu erro e ela precisa falar para mim, ela também erra. E quando os dois percebem que são errados, existe compaixão, existe misericórdia na relação, e aí há espaço para o erro. E quando há espaço para o erro, esse casal cada vez vai errando menos e vai acertando mais, e a relação vai ficando melhor. Agora, quando não há espaço para o erro, que oração? Quando não há espaço para o erro, e eu entro na defensiva, você já entrou numa discussão no seu relacionamento, que você começou simplesmente porque você não colocou o lixo para fora, e você nem sabe, depois no final, o porquê vocês estão discutindo. Por que não? Porque você esqueceu meu aniversário, mas você, a sua mãe, a sua avó, mas a sua mãe não tem dedo, sabe? Vira uma loucura. Fica duas pessoas se degladiando. E onde isso vai glorificar Deus? Onde isso vai nos tornar mais parecido com Jesus? Em lugar nenhum. Porque o que nos torna parecido com Jesus é olhar, olha, você precisa, gente, o que eu evoluí na minha vida, o que eu amadureci, 90% foi fruto do casamento. Foi fruto disso, de ouvi-la, entendeu? Falando comigo e eu falando para ela. Ela não precisa evoluir, ela é a segundogênita de Deus. Ela é inerrante, não erra, é de família, eu percebi que é de família. Mas você precisa entender isso na sua relação. Não critique, não despreze e não entre na defensiva. Então como que eu não entro na defensiva? Não acuse. Tudo que você trazer como ponto na sua relação, você tem que trazer como um ponto a evoluir para que a obra seja boa. Quando você olha a obra, você entende que o foco não é estar certo, o foco é a relação estar saudável. Você não tem problema de errar, ele não tem problema de errar, vocês buscam consertar os erros para que a relação seja cada vez melhor. Essa relação lá dentro de casa deveria ser o parâmetro da igreja. Porque se na sua casa você perdoa, aqui você vai perdoar. Se na sua casa você se põe no lugar do outro, aqui você vai se pôr. Percebe? Olha, minha esposa errou comigo. Bom, ela errou, vou me pôr no lugar dela. Ela teve uma criação assim, e assim, e assim, assim, mas ela está melhorando. Eu vou te falar uma coisa. Se a gente entender isso, a gente resolve 99% dos problemas da igreja. 99% dos problemas da igreja. 1% a gente deixa para a criatividade do diabo, né? Que ele sempre quer causar um problema que a gente não esperava. Que nem o dia que entrou um caminhão na igreja. Destruiu porta, destruiu tudo. O motorista bêbado. Sem crítica, sem desprezo, e não entre na defensiva. Para não entrar na defensiva. Olha, e aí você vai fazendo um exercício. Olha, amor, você precisa mudar isso. Aí você não vai perceber logo de cara. Não tem como perceber logo de cara. Só que se a relação está formatada nesse perfil, onde a gente reconhece a nossa incapacidade, a gente vai dar espaço para errar. E quando a gente dá espaço para errar, a gente vai buscar entender o outro. Você só não entende o outro quando você entende que você é certo. Você só não entende o outro quando você acha que você é o dono da razão. Quando você acha que você já está pronto para construir um relacionamento. Quando você reconhece a sua incapacidade, você vai ser mais misericordioso com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Porque você vai entender que nessa jornada da vida está todo mundo tentando. Está todo mundo... Hoje eu tenho um estacionamento e a gente teve um evento lá, é do lado do estádio do Palmeiras, uma festa do MST. Foi engraçado, mas deixa isso pra lá. E gente, foi uma loucura. De carro.
E aí, só vinha os carros sair que eram os últimos. Não vi um carro assim, olha, o meu primeiro, eu vou embora. O primeiro estava lá, eu acho que eles estavam com o rádio falando, ó, eu vou agora que eu sou o último, depois vai você. Foi uma loucura, eu falando para os manobristas, isso, aquilo, e pondo o carro na rua, e aí veio uma senhora, e ela acabou passando vários carros na frente dela, porque estava difícil tirar o dela. E aí quando eu fui cobrar para ela, eu falei, obrigado, bom final de semana. Aí ela, mas você passou um monte na minha frente, né? Aí eu falei, me desculpa senhora, eu estou tentando fazer o meu melhor, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir um dia. Ela ficou sem graça. Acabei com a tiazinha. Acabei com ela. Aí eu saí assim comigo mesmo. Falei, oi, vó, você não aprendeu ainda aqui? Ela ficou tão sem graça, por quê? Porque ela esperava o quê? Percebe? Quando você reconhece suas falhas, não tem para que brigar. Não fica brigando pela falha, vê o problema e trata. Só fica brigando por falha quem não quer mudar. Lembra que eu falei para vocês do horário? Eu tive uma reunião com o meu sócio, ele estava me esperando na Faria Lima. Isso aí foi dia 17 de abril, dia 18. A gente ia sair da Faria Lima às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, meu sócio já tem 55 anos, eu tenho 32. Ele é bem metódico. Ele já estava no carro dele, no estacionamento. Onde estava eu? No metrô. Quando eu saí do metrô, começou, você é um responsável. Não tem a menor possibilidade dos nossos negócios dar certo, você é desse jeito. E ele foi falando. Ele estava descendo para o estacionamento quando eu falei que estava saindo do metrô. Na metade do caminho ele falou, eu estou no carro e já estou aqui na rua. E foi falando na minha cabeça. Quando eu entrei no carro, botei minha mala, eu falei, vamos à reunião. Ele olhou para mim assim, que ele já tinha falado um monte para mim. Aí eu falei, isso aqui tudo que você falou, você está certíssimo, eu sou mesmo um vagabundo. Ele olhou para mim assim, por isso que eu te amo, e foi dirigir. Porque eu não vou brigar. Deus vai ver, está usando ele para falar o que eu sou. Percebe? Quando você está na defensiva, você está preocupado em se proteger. Mas escuta, por que você deveria se proteger da pessoa que você ama? Se Deus está usando ela justamente para você ser alguém melhor. Quando você se defende, você está impossibilitando o seu próprio crescimento. Sabe quando eu comecei a crescer na minha vida? Quando eu comecei a encarar o que minha esposa falava como direção de Deus para mim. Não tudo, e se não falo isso para ela também, tá? Senão vira uma bagunça. Mas isso é a verdade. Por último, crítica, desprezo, defensiva, não entre na defensiva. Se você entrar na defensiva, teu casamento vai estagnar. Quem entra na defensiva não está preocupado em mudar, não está preocupado em melhorar, está preocupado em estar certo. E às vezes para você estar certo, seu casamento está falindo. Fica mais fácil perdoar, fica mais fácil se arrepender. Fica mais fácil. Quando você melhora a comunicação do seu relacionamento, você vai ver que a vida é outra. Você vai ver que a vida é outra. O meu casamento não é perfeito, mas eu posso te dar um exemplo como a gente resolve todos os problemas. Eu disse para você que eu trabalhei o dia inteiro hoje, certo? Não comi. Minha esposa está com gripe, eu falei isso também. A gripe que segundo ela era fraca. Vai ver o anjo da justiça que falou para ela ter mais empatia. E ela tá ruim, ficou de cama, e eu falei, pede as coisas, não sei o quê. Eu saí de casa do trabalho, eu ia passar numa padaria, pegar as coisas, deixar para ela, pegar meus filhos na minha sogra para vir para cá. Eu ia chegar aqui 8h30. Falei, eu vou ter que ir direto, amor, pede as coisas. Aí ela escreveu assim, tudo bem, eu já passei o dia inteiro sozinha mesmo. Eu parei o carro,
Parei o carro, eu já não ia mais vir. Quando ela falou isso, eu falei, então eu não vou. Eu parei o carro e peguei o celular, eu posso pôr o áudio aqui. Estou falando de coração, para você ver que é a verdade da vida. Não adianta a gente chegar aqui e pintar um quadro perfeito. É a verdade da vida. Parei o carro e falei, então pera lá, a gente precisa alinhar uma coisa aqui. Não existe crescimento sem caos. Você percebe que Deus cria, depois Ele organiza. O crescimento é no caos. Você quebrou aqui, daqui a pouco você vai quebrar outra coisa. É no caos que cresce. Você organiza depois. Entendeu? Falei, a gente trilhou um propósito de vida. A gente trilhou e eu estou acelerando. Eu sou empresário. Estou acelerando com as minhas empresas. Mas eu preciso que lá em casa você tenha clareza do porquê eu faço isso. Se você não entender o porquê eu faço tudo que eu faço, quer seja estando aqui, respeitando o tempo de vocês e podendo servir vocês para que a vida de vocês seja melhor, quer seja numa cafeteria, quer seja no estacionamento, eu preciso que você entenda que o que eu faço é por nós. E esse caos de eu não poder estar com você gripada é porque a gente está crescendo. Porque se você virar e falar isso para mim, olha, eu estou sozinho, eu falei, você não devia falar isso para mim. Aí tudo perde sentido. Eu falei, eu vou ligar para o Moisés, eu vou falar, eu não vou. Porque eu só vou se você entender porque eu fui. Porque eu estou me sacrificando por nós. Senão não vale a pena. Ela falou, me perdoa, eu não queria que você, não devia ter falado isso. Eu falei, agora eu vou em paz. Senão eu não viria. Agora se eu pego o mesmo texto e falo, mas você também, eu pego a arma que ela falou, talvez porque ela está cansada, entendeu? Tá doente, e falou sem pensar. E eu vou e contra-ataco, aí ela entra na defensiva, aí eu critico ela. Onde nós vamos parar? A obra que já é difícil vai sendo destruída. Então o relacionamento precisa haver sabedoria. E é por isso que a maior espiritualidade ela nasce em casa, ela não nasce no púlpito. O púlpito é a manifestação da espiritualidade que floresce dentro do lar. É quando nisso você pega uma ofensa porque alguém não está bem, mas você entende. Por quê? Porque há espaço para errar. Porque quando eu olho, eu sou um pedreiro num centro cirúrgico. Ou seja, eu não deveria nem estar aqui. Porque eu não tenho capacidade. Eu estou aqui porque é de Deus. Percebe a perspectiva? Meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Venho de um lar desestruturado. Meu sogro, alcoólatra, agredia, queimava tudo. Minha sogra não dependia do meu sogro, não trabalhava. Minha esposa cresceu num lar totalmente desestruturado. Eu cresci num lar totalmente desestruturado. Eu não vou ficar contando um monte de história triste. Eu quero resumir para você. Aí Deus pega 2 pessoas em famílias disfuncionais. Nós temos um casamento saudável, temos 2 filhos educados. Fora, né, que em casa vocês já viram, é maçã no sofá, é aquela bagunça. Por quê? Porque é graça do Senhor, é bondade de Deus, a gente poder viver família, sem ter referência. Eu não tive, talvez você teve, mas não é o padrão do Brasil, o padrão é a disfuncionalidade. Cara, você sabe qual que era o meu sonho? Era poder sentar na mesa, com pai, mãe, e ter uma refeição. Eu nunca tive isso. Eu já tinha 20 anos, 22, eu estagiava numa empresa em Alphaville, e aí fiz amizade com um funcionário lá, nós éramos amigos, eu fui na casa dele, 20 e poucos anos, não era pai ainda. Aí ele deu a mão para o pai, para a mãe, para o irmão dele, a gente tinha pedido uma pizza, eu fiquei assim, caramba, eu nunca tive isso. Hoje minha filha, dá o horário da janta, ela desliga o celular, sem celular na mesa, é o jantar da família. Não é por mim. Peraí, senão eu começo a chorar. Não. Eu prometi que chega de lágrimas. Entende? Então é essa perspectiva de que eu tinha tudo para dar errado. Você tinha tudo para dar errado, e o Senhor nos deu a oportunidade, nos deu as ferramentas. A única coisa que a gente precisa é ser humano. Você sabe o que impactava no que Jesus fazia?
Ainda que ele fazia milagres, era a humanidade dele, que a religião tinha perdido, porque era inalcançável. As pessoas olhavam os líderes religiosos e falavam: eu não alcanço esse nível de santidade, eu não alcanço esse nível de pureza, mas era só estética, era só aparente, não tinha consistência, não tinha profundidade, não tinha raiz, então não podia dar fruto. A árvore que não tem raiz, ela já está morta, ela vive de aparência. Então Deus nos tirou e nos deu profundidade nele, e agora o que a gente precisa é continuar sendo humano igual a Jesus. Eu me vejo muito em Pedro, o apóstolo, eu erro muito, e eu vou continuar errando, e talvez você erra muito. Deus não quer que você seja perfeito, Deus quer que você queira melhorar todos os dias. Você pode errar, sabe? Eu gosto muito daquele texto que Jesus vem lavar o pé dos discípulos, dos apóstolos, e ele está ensinando ali que o segredo da espiritualidade é servir, e é isso que eu aplico no casamento. Casamento é servir, é a mulher servindo o marido, é isso. E aí Pedro fala: não, o meu pé você não lava. Aí Jesus fala: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então lava o corpo inteiro. Percebe? Putz, eu queria que você não lavasse meu pé, porque eu estou vendo que o Senhor é Deus e digno de glória. Eu estou errando tentando acertar, mas a partir do momento que ele falou: se eu não lavar, não tem parte comigo. Não era isso, então lava tudo. Deus não quer que você seja perfeito, Deus quer que quando você erre, você olhe para Cristo e corrija. E onde isso vai acontecer? Não é aqui, porque aqui há uma pressão social, e isso é normal, para a gente se adequar. Aqui o seu pior não vai aparecer aqui, talvez apareça numa reunião com as portas fechadas, mas não vai aparecer. Aqui você pega tudo que é ruim e esconde. Agora em casa não, em casa floresce, e é lá que ele quer usar o seu cônjuge para cortar aquilo que é ruim, para aquilo que for bom cresça, frutifique e floresça cada vez mais. Eu já falei 3, né? Crítica, desprezo e defensiva. Minha mulher tem muito isso, defensiva. E aí tem dia que a gente... Isso é um dom que os homens têm, vocês precisam entender. O dom de irritar as mulheres é algo sim, sobrenatural. Tem dia que eu quero irritar ela, e aí ela vai tendo as atitudes, eu começo a falar: defensiva, crítica, não sei o que. Eu odeio quando você usa esse conhecimento, nananã. Isso é uma maravilha. Último dos 4 que mina a comunicação, e se não há comunicação, não há uma relação: obstrução. Sabe o que é obstrução? Que não tem uma porta, né? Como que vocês entram nisso? Vocês pulam? Vai começar o culto! Tá, deixa essa porta aí que eu já uso ela como exemplo. A relação é indo e vindo. Quando há um problema na relação, quando eu me ofendo, quando eu me chateio, quando há uma crise, uma briga, o que acontece? Cada um lida de um jeito, mas geralmente o casal fica sem se falar. Sim ou não? Lá em casa, essa pessoa é a minha esposa. Ela, se deixar, fica 3 anos sem falar. Se você faz isso, ficar sem falar, eu vou te falar, isso é muito, muito triste. Ignorar o outro, sabe? Muito obrigado. Aí eu falo assim para ela: vai jantar? Aí ela pega a água assim. Ela mudou isso.
cara, eu queria morrer com isso. Ela ia dar um rodo nela, pelo menos ela grita. Geralmente briga. Você tem alguém que fica em silêncio. E não é sobre o silêncio que eu estou falando, mas o silêncio não pode existir. Não pode existir. Não ignore o outro. Isso abre uma lacuna para o diabo agir que você não tem dimensão. Ignorar o outro. Punir. Isso é ruindade. Isso é ruindade. Fala. Sabe? Morre. Não. E aí o que acontece? Quando você briga, tá um sem falar com o outro. E aí quem lida mais fácil com os sentimentos, geralmente é a pessoa que procura fazer as pazes. Isso a gente chama de reparo. Sabe? Vai jantar o quê? Você quer comer? Vamos assistir um filme? Às vezes está brigado, a pessoa está procurando um reparo. Entendeu? Estou chamando você para a gente voltar a ter uma relação. Para a gente voltar a se comunicar. Nossa, você está bonita, faz uma piada, enfim. Sabe o que é obstrução? Imagina só, eu quero entrar aqui no lugar que vocês pulam, na porta. Quando eu vou entrar, você fecha a porta. Você está obstruindo o meu caminho. Obstrução é quando a outra pessoa tenta fazer as pazes, abrindo a porta para voltar à relação. Mas ao invés de eu deixar essa relação voltar, eu fecho a porta e dou as costas. Isso é muito ruim para o relacionamento. Poxa, mas eu estou chateado, o que eu faço? Fale. Olha, você me chateou e eu preciso de um tempo. E o outro vai e dá espaço para esse tempo que a pessoa precise. Mas tem que ser acordado. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos. Porque senão, se você não fala, você está ferindo o outro, que não sabe o que está passando dentro do seu coração. O segredo para um relacionamento bom é a comunicação. E para haver uma comunicação boa, não pode haver crítica, não pode haver desprezo, não pode haver defensiva e não pode haver obstrução. Brigou! Quem está lidando melhor? Geralmente eu perdoo em segundos. Minha esposa perdoa em décadas. Mas eu estou evoluindo ela para perdoar em semanas. Você precisa do seu tempo para lidar com isso. Precisa? Só fala. Sabe o que acontecia muitas vezes comigo? Por não entender que ela precisava do tempo, e ela por não falar que precisava do tempo, e ela me punia, eu ia forçando. Sabe o que acontecia? Mais briga. Porque quando ela falava, eu conseguia que ela falasse, ela falava algo ruim. Aí virava uma briga. E aí o que acontece com a obra? É os pedreiros operando o cardiopata. Entende? Não tem como. Então a gente precisa saber se comunicar. E eu vou te falar, para eu encerrar. Acabou o tempo. Para eu finalizar. Você pode orar 7 horas por dia. Você pode jejuar 4 dias, 7, 40. Você pode vir em todos os cultos. Você pode ser transladado. Pode fazer, sei lá o que você vai fazer de glorioso com o Espírito Santo. Pode fazer tudo isso. Mas se você não vive uma relação saudável, sua espiritualidade é uma mentira. Sabe por quê? Porque o Evangelho manifesta-se no lar. Óbvio, a gente tem, voltando à questão da política, poxa, o marido não se converteu, a mulher não se converteu. Tem N questões. Eu estou partindo do princípio de um casal bíblico, de um casal que se converteu, que busca crescer na semelhança de Jesus. Às vezes você está começando a vir na igreja, então você vai entender as coisas. Não estou dizendo que sua fé foi anulada, mas eu estou dizendo que é para esse caminho que nós devemos seguir. Um caminho de conversa, sem ofensa, sem crítica, e é um exercício. Sabe por quê? É um exercício porque se você entender o seu marido, olha só, imagina, nós, sei lá quantas pessoas nós estamos aqui, agora imagina que todos esses casais aqui começam a praticar isso. Olha só, você vai julgar menos, você vai se pôr mais no lugar do outro, você vai ter mais empatia, você vai ter mais compaixão,
e automaticamente você vai se tornar um ser humano melhor. Então você vai se parecer mais com Jesus. Agora imagina uma igreja formada por famílias assim. Uma igreja forte não é uma igreja que faz vários cultos. Uma igreja forte é uma igreja que busca viver família dentro de casa. E essa família que é vivida dentro de casa se ajunta aos domingos e na agenda congregacional para celebrar o Deus que eles servem. É isso que o Senhor espera da gente. Você não precisa fazer igual a Elias. Não precisa ser transladado, fazer igual a Moisés. Eu nem quero. Não quero abrir o mar vermelho. Eu só quero poder, quem o Senhor permitir que cruze o meu caminho, ajudar essa pessoa um pouquinho a dar um passo para frente na vida dela. E isso eu vou aprender sendo mais marido, sendo mais amigo, sendo mais irmão da minha esposa. Porque se eu não aprender lá, o que eu fizer aqui é mentira. Não vem de dentro, mas vem só com uma estética que só existe fora, mas dentro não existe. Então não critique mais, não despreze, não obstrua. Poxa, eu estou irritado realmente com meu marido. Fale para ele: olha, você me magoou, você me chateou, mas eu quero que você me dê um tempo. E depois que você me der esse tempo, a gente conversa. Um último conselho que eu te dou: não se ataquem. Não ataquem pessoas, ataque o problema. Qual é o problema que está impedindo essa obra de ser bem feita? O outro é só um pedreiro na sala cirúrgica tentando operar. Amém? Feche os seus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Senhor Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por cada casal que se disponibilizou para que hoje pudesse participar desse culto e receber uma porção de instrução. Instrução que lança a luz, e onde há luz não há espaço para as trevas. Eu quero clamar aos céus. Só o Senhor sabe o que cada casal aqui já enfrentou, as mágoas e as feridas que cada um carrega, palavras que foram ditas, omissões, atitudes, egoísmo, tudo aquilo que vai gerando cicatriz e muitas vezes vai tornando a relação disfuncional. Ainda que há tantas cicatrizes e tantas dificuldades, nós entendemos pela fé que o Evangelho ele restaura. Nós entendemos pela fé que o Evangelho ele traz vida onde não havia vida, que ele expurga a morte para que a vida glorifique o Filho. Senhor, que esses casais possam receber essas palavras e possam começar a praticá-las, possam cada vez mais construir essa obra que nada mais é também do que a forma de vivermos o Evangelho. Senhor Deus e Pai, que haja espaço para o perdão, que haja espaço para errar, porque isso nos ensina ainda mais sobre o Teu amor e sobre a caminhada de Jesus. Pai querido e Deus eterno, faz-nos olhar para o nosso próprio coração, porque quando vemos os nossos erros, nós somos mais misericordiosos com os erros dos outros. Livra-nos da cegueira, livra-nos da falta de empatia, da falta de compaixão, livra-nos disso, ó Deus amado, porque isso nos afastaria de vivermos a vida na fé. O que faz nos viver essa vida é olharmos para Ti e amarmos aos outros, a partir desse contemplar da Tua glória. Se há mágoas e feridas aqui ainda abertas, eu quero declarar que o Teu amor vai cobrir todos os erros. Eu quero declarar que haverá força para que haja continuidade, porque o Senhor não é um Deus
de ruptura e de descontinuidade, mas o Senhor é um Deus de continuidade. O Senhor é um Deus geracional, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por isso o Senhor une pessoas, não para que elas se separem, mas para que elas caminhem juntos. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, viu?